Meu nome é Vanderlei de Oliveira Silva. Eu sou missionário do Senhor. E nas horas vagas, trabalho como juiz da 6ª Vara Civil da comarca de Belém. É assim que me considero. É assim que vivo, em essência. E como o pastor Braga destacou aqui em princípio, eu também tenho uma história. A história dos milagres e da intervenção de Deus na minha vida. Nasci num lar muito humilde, lá no extremo sul da Bahia. E logo cedo, com a idade de 6 anos, fizemos uma longa viagem para o estado do Maranhão. E ali nos embrenhamos na mata. Com 7 anos de idade, eu já cuidava de alguns afazeres lá num barraco armado em um pequeno clarão, em meio à densa mata que naquela época existia ali no estado do Maranhão. A educação que recebi foi educação fundamentada nos princípios bíblicos. A minha família é uma família adventista com quase 100 anos. Portanto, desde os meus avós, temos esta experiência salvífica em nosso meio. E eu me lembro muito bem o cuidado da minha mãe, a querida Flor, conhecida na intimidade, quando, lutando duramente na lavoura e o pouquinho de gado que nós tínhamos para a subsistência da família, tínhamos que acordar muito cedo, 4 horas da manhã. E ela acordava um pouco mais cedo, 3h30, para nos colocar nos braços do Senhor. E saíamos para a luta, e a luta durava o dia inteiro. E à tardezinha tínhamos que ir para a cidade mais próxima, Sailândia, no estado do Maranhão, para estudarmos. E voltávamos da escola 11h30 da noite, íamos dormir meia-noite, para acordar 3h30 da manhã. E assim foi a minha vida até os 20 anos de idade. Quando saí do interior do Maranhão para estudar na cidade de Belém. Agora, mamãe e papai não estavam mais conosco, comigo e a minha irmã, que hoje é médica aqui no estado de São Paulo. E aí foi quando os embates da vida, a universidade, as discussões acadêmicas, as influências em todos os meios. E para acabar de consertar, fiz o concurso para a Polícia Civil do Estado do Pará, inicialmente como escrivão e depois como delegado de polícia. E passo a passo, o desvio, o afastamento, a separação da igreja e do Senhor. Mas o Senhor nunca se afasta de nós. Esta é a verdade mais palpitante e poderosa das Sagradas Escrituras. 10 anos se passaram, enfronhado na polícia, em vários aspectos que aqui dispensa comentários, porque nós estamos aqui para contar os milagres de Deus, e não falarmos da vida emporcalhada, que por decisões erradas temos lá no mundo. Deus usou como um dos instrumentos do seu poder para este resgate, foram os vários, mas eu quero destacar um, e um desses foi a minha filha, Maiara. Por favor, Maiara de Oliveira Alencar, muito parecida com a mãe, por isso que é bonita assim. É aluna do ensino médio, 2º ano do ensino médio, aqui desta conceituada instituição, e Deus usou como um dos instrumentos exatamente a Maiara. A Maiara estava pequenininha, era bebê. E eu olhava assim para a Maiara, e a sensação era intensa e clamorosa no meu coração, de pensar que a Maiara não teria a oportunidade e o privilégio que eu tive de ser educado nos princípios do amor de Deus. Isto foi forte. O Espírito usou a Maiara de uma forma grandiosa e poderosa.
E assim eu voltei. Foi um momento doloroso, havia uma tristeza profunda. Meu casamento estava estrangulado. Até que um dia, sem que eu recebesse a visita de ninguém, de nenhum irmão, tão somente a intercessão da minha mãe, que pelo menos 3 vezes na semana, ela ligava para mim, morava no interior do estado, ligava para mim e disse: filho, eu estou orando por você. E eu cheguei com a minha esposa e disse: filha, eu conheço o caminho da felicidade, mas não estou vivendo. E fiz o meu primeiro apelo missionário antes de retornar a Cristo através do batismo, meu segundo batismo. E minha esposa aceitou. E nós fomos batizados, para a honra e glória de Deus, no dia 13 de novembro de 1999, é a data do meu novo nascimento, a data do retorno. Obrigado, Maiara. Obrigado, Senhor, por ter me concedido uma filha tão linda, mas como instrumento da graça de Deus. Obrigado. No tanque batismal da cidade de Jacundá, no interior do estado do Pará, foi uma grande festa ali programada para esse batismo, porque eu tinha vários tios e primos que haviam se desviado assim como eu, e seria um momento de um apelo ao vivo e em cores, para que eles também fossem sensibilizados pelo poder do Santo Espírito para esta volta. E ali no tanque, me lembro como hoje, estava sendo batizado eu e minha esposa, e a minha mãe, baixinha, mas uma guerreira da oração, uma missionária tremenda. Ao longo da sua vida ela dedicou ao serviço a Deus. Ela entrou no tanque com os braços abertos e lágrimas derramando copiosamente e disse: filho, pegou um punhado de água. As águas desse tanque representam as lágrimas que eu derramei por você durante 10 anos. Mas eu louvo ao Senhor, porque Ele lhe trouxe para os braços do Pai. E eu saí dali com um propósito. Pastor Braga falou sobre o propósito aqui também. E o propósito agora era de contar a minha história para todos aqueles que tinham contato comigo no fórum, na delegacia, na penitenciária, na comunidade. E assim, então, nós começamos o processo de evangelização de uma comarca chamada Viseu, no extremo nordeste do estado do Pará, com o estado do Maranhão, fronteira, onde há o polígono da maconha do norte do Brasil. Muitos presos, muitos internos, condenados, milhares de processos e tudo mais. Eu disse: aqui, Senhor, dá-me o teu poder, capacita-me para tanto. E nós começamos, foi algo assim revolucionário, porque nós abrimos as comportas do fórum da cidade para o primeiro evangelismo público que nós fizemos. Levamos uns 20 e tantos irmãos de Belém e impactamos a cidade, e o local para este evangelismo era, ou foi, o tribunal do júri, onde eu fazia os julgamentos do conselho de sentença ali daquela cidade. E ali nós tivemos um período, o primeiro evangelismo que eu fiz, como resultado nós batizamos 70 pessoas. Aquilo causou uma revolução tão tremenda, mas o inimigo, Satanás, insuflou uma série de ferramentas da sua perseguição, da sua coação contra mim, dentro da justiça, fora da justiça. Eu sofri nesse período, durante um bom tempo, ameaças de morte de toda sorte, e um incremento do mal. Parecia que eu estava sendo levado ao Calvário. Mas nós conseguimos construir uma igreja com a ajuda dos presos. Os presos batizados, eles tomaram a decisão, aceitaram o desafio, e ali, monitorado pela polícia militar, eles passaram ao longo de 4 meses construindo uma igreja para 350 pessoas ali na cidade de Viseu, a primeira igreja adventista naquela cidade. Batizamos 50 presos, batizamos centenas de pessoas. São várias histórias tremendas, mas eu quero destacar uma delas,
E o pastor Ranieri, pastor dessa igreja, foi testemunha ocular e auricular dessa história, porque ele esteve lá, ele filmou, fez um depoimento, fez um testemunho. Esse testemunho foi, naquele testemunho, levado à conferência geral como limites. E esse rapaz chamado Genivaldo, ele cometeu um crime hediondo, ceifou a vida de um parente seu, de um cunhado, com mais de 30 e tantas, lá chama terçado, que é terça dada, ou facãozada, como diz o ditado, em outras regiões. Seccionou os membros inferiores, superiores, e no rosto fez o sinal da cruz. E no júri, ele já tinha sido evangelizado na cadeia, e durante as 18 horas que durou o julgamento, a igreja se reuniu para orar por esse rapaz. E ele passou durante o julgamento, orando, pedindo, clamando a misericórdia de Deus. E Deus realmente foi misericordioso, porque de uma forma inusitada e inaceitável do ponto de vista jurídico, o defensor público, que era o defensor dele, o advogado dele, defendeu uma tese de homicídio culposo, aquele que não tem intenção de matar. Absurdo. E os jurados acataram a tese da defesa. E eu tive que condenar, como presidente do júri, tive que condená-lo à pena do homicídio culposo, que é 3 anos de detenção. 2 anos depois, ele recebe a liberdade. Esse rapaz sai com o propósito de contar a sua história para os outros. E que história! Resumindo, Genivaldo hoje está a uns 55 quilômetros distante, lá da sede desse município, numa localidade. Ali ele fundou uma igreja adventista, e hoje ele é o pastor da igreja, porque é aquele que cuida das suas ovelhas. Tem cerca de 50 membros da igreja. Ele visita, ele faz evangelismo, ele tem vários pequenos grupos ali, que ele é o coordenador de pequenos grupos, prega sábado, domingo e quarta-feira. Recentemente eu estive lá, fazendo um casamento comunitário, e também levei o Genival Belém para dar o seu testemunho, e algo assim realmente maravilhoso. Eu não tenho tempo para relatar situações dramáticas que ali aconteceu, mas eu preciso falar uma. No ano 2000, eu fui acusado de fraude nas eleições municipais, porque eu era juiz eleitoral ali naquela zona também. E uma das pessoas principais que me acusou, que era um candidato também, eu tive a minha vida vilipendiada através dos jornais, da televisão, sofri representação na Procuradoria da República, e até o padre que existia lá, que era um italiano, enviou uma denúncia contra mim para o Vaticano, para vocês terem uma ideia, o tipo de perseguição que eu sofri. Mas 4 anos depois, esperei 4 anos, para vocês terem uma ideia, houve tiroteios de todos os lados na apuração desta eleição, várias pessoas saíram feridas, e uma turba saiu pela cidade, cantando em alto e bom som, dizia: juiz tem que morrer. E quase realmente me mataram, porque inclusive foi contratado um pistoleiro, e ele se colocou várias vezes às proximidades das pontes que dava acesso àquela cidade, num percurso de 120 quilômetros de estrada de chão, mas ele não conseguiu matar. E depois nós evangelizamos esse pistoleiro, e ele disse que só o poder de Deus realmente foi capaz de me livrar, porque o propósito dele era me assassinar. 4 anos depois, surgiu um caso inusitado. À época, isso foi em 2004, no Brasil, no judiciário brasileiro, que foi o caso de 2 autoridades, uma deputada estadual e outra prefeita da cidade. A deputada estava sucedendo num pleito eleitoral à prefeita. Só que elas tinham uma relação homossexual, homoafetiva. E este caso veio às minhas mãos como ação de impugnação, suscitando a inelegibilidade dessa deputada, uma vez que, na relação de intimidade que ela tinha com a prefeita, certamente a prefeita seria levada a usar o poder econômico
do município para eleger a sua consorte. E eu acatei a ação. Fiz uma instrução demorada, 20 testemunhas, extremamente tensa, até deputados federais foram testemunhas desse caso, e ao final julguei procedente. Houve recurso ao TRE da nossa região, o TRE reformou a minha decisão, houve um recurso para o TSE, e o TSE restaurou a minha decisão por unanimidade, e hoje é jurisprudência em direito eleitoral no Brasil. Mas o destaque nesse contexto é porque Deus usou essa ferramenta para mostrar de que, primeiro, eu não era um juiz corrupto, conforme havia sido acusado. Eu não era um juiz arbitrário, venal, conforme houve a acusação 4 anos antes. Mas o próprio candidato, que foi um instrumento do mal para me acusar, ele usou a minha sentença para, nesse segundo pleito, fazer a sua propaganda eleitoral. Milhares de cópias foram distribuídas em todo o município para informar para os eleitores que aquela candidata que era mais forte havia sido declarada a sua inelegibilidade, ela que estava associada com a prefeita, e 4 anos antes eu tinha sido acusado de beneficiar a dita prefeita. Então Deus usou esse instrumento para a restauração da sua causa, e hoje nós temos pelo menos 3 igrejas nessa cidade, igrejas adventistas. É muita coisa. Mas quando eu fui promovido para Belém, eu renovei meu propósito com Deus. Senhor, eu quero evangelizar os meus colegas da magistratura, desembargadores, juízes, aqueles que militam na justiça diuturnamente. E assim foi. No condomínio onde morava, condomínio horizontal, qual era a estratégia, ou qual foi a estratégia que Deus então me instruiu para poder realizar? Primeiro, fiz a assinatura da revista, naquela época era Sinais do Tempo, Sinais do Fim, uma revista que tinha da casa, e enviei na mala direta para cada um dos condôminos. Eles receberam ao longo do ano sem saber de onde vinha. No segundo ano, nós fizemos já uma abordagem pessoal. Por ocasião do Natal, eu chamei o síndico e disse: nós estamos tendo alguns problemas aqui. Nas assembleias condominiais há muita discussão, há muito debate. Eu tenho uma forma para pacificar esse conflito. E aí eu convidei ele para sair comigo entregando um kit missionário de casa em casa, visitando as pessoas, fazendo essa abordagem pessoal. E hoje esse síndico é um adventista do 7º dia. Começou como missionário antes de ser batizado. Fizemos 2 evangelismos ali dentro desse condomínio, pequenos grupos, e 2 famílias foram batizadas. Uma delas era o meu vizinho, não conhecia a vida dele, como é típico da sociedade que eu e você estamos vivendo no presente momento. Antônio Treve é o nome dele. E é um amigo meu, missionário, dentista, que usa a sua cadeira odontológica para evangelizar. Quando os seus pacientes não podem falar nada, ele está ali evangelizando de boca aberta. E aí, ele ligou para mim e informou a respeito da situação desse vizinho que era meu vizinho. Era um empresário da construção civil. E eu fui lá com ele e disse: amigo, você quer estudar a Bíblia comigo? Eu já fui na jugular. Quer estudar a Bíblia comigo? Ele disse: quero. E então começamos os estudos. Eu não sabia que ele era um dependente químico, 15 anos como usuário de cocaína. E nós começamos a fazer o estudo ali em casa. Toda quinta-feira começávamos o estudo 8 da noite, era para terminar 9 horas, 9h10. Esta é a orientação metodológica que nós temos em relação às reuniões de pequenos grupos ou classes bíblicas. Porém, o estudo às vezes ia até meia-noite, porque o afã, a busca incessante que aquele homem demonstrava era algo assim impressionante. E esses estudos temáticos que nós temos, não dava conta, porque ele queria ir do Gênesis ao Apocalipse. Ele queria investigar realmente a Bíblia. E ao cabo de 4 meses, ele abriu o coração e disse: eu era um dependente químico, mas fui libertado pelo poder do Senhor. Esse homem foi batizado junto com a sua esposa, e hoje ele tem classes bíblicas na sua empresa, e já levou dezenas de pessoas, inclusive agora, no evangelismo do Calvário, das grandes cidades, estava ali uma família inteira,
que foi conduzida a Cristo através do testemunho e do evangelismo deste homem chamado Antônio Trévia. Ele é uma bênção ali na Igreja do Marco, a maior igreja que nós temos na região norte do Brasil. No judiciário, tem um colega que foi também colega na polícia, era um delegado muito temido. Ele era um justiceiro daquela época. E até eu tinha medo dele. E ele foi alcançado. Ele e a esposa, que é juíza federal, através de um trabalho desenvolvido pelo Hospital Belém, que nós apoiamos também, chamado Comunidade Encontro Vida. E este homem, que já havia passado pela maçonaria, pelo espiritismo, por várias religiões, ele também teve encontro pessoal com o Senhor e com a sua mensagem. E é interessante que ele diz o seguinte: ao longo da minha vida eu andei comendo sanduíche espiritual, e agora eu estou banqueteando com a verdade. E ele chama de verdade verdadeira. Queridos, está havendo uma revolução. Eu sei que não é só em Belém, mas é no Brasil e no mundo. Mas eu nunca vi pessoas que outrora zombavam desta mensagem, deste evangelho. Hoje estas pessoas intelectuais, acadêmicos, profissionais, gente grande do ponto de vista secular, estão sendo impactados e atraídos por esta missão, por este evangelho. Nós temos um projeto lá no centro de Belém, é da minha igreja, eu sou o primeiro ancião lá, a Igreja do Marizal. É uma igreja que estamos construindo verticalizada, e esta igreja vai ter 3 andares, e é exatamente para atender essas pessoas. E para vocês terem uma ideia, hoje eu lidero 3 pequenos grupos com estas pessoas. Na segunda-feira, na casa de um empresário, temos cerca de 15 pessoas lá. A metade são aqueles amigos que estão sendo atraídos para Cristo. Na terça-feira, na casa de um casal de advogados, que é o Carlos e a Jane. Coisa impressionante aconteceu com eles. Eles foram convidados por um parente, irmão da Jane. Insistentemente esse parente ligou para ele e disse: por favor, acesse o canal 14 da Sky. Tem algo realmente extraordinário nessa TV. E durante 3 vezes ele ligou no dia de sábado. No domingo, este homem teve morte súbita. E este casal e esta família passou então a acessar este canal. E foi então que eles conheceram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje nós estamos ali toda terça-feira com este grupo de estudos. Ali tem uns 3 advogados, tem um casal de procurador da República. E na quinta-feira é voltado para a Polícia Civil. Temos 6 delegadas de polícia no pequeno grupo da quinta-feira. E uma delas, a Cláudia, foi batizada agora uns 15 dias atrás, e ela é uma missionária briosa, tremendamente dedicada. E eu digo para os irmãos da minha igreja, de cuidado, meus irmãos, vocês que são adventistas decano, que estão apenas esquentando os bancos, aqueles que estão sendo chamados e vindo aos braços do Senhor neste momento, eles vêm para fazer a diferença, vêm para impactar a sociedade, não vêm tão somente para esquentar os bancos. E de fato estas pessoas vêm com amor e propósito no coração. É uma revolução que Deus faz na nossa vida. Tem feito na minha, e tem feito através de mim, tem feito com os irmãos também. Mas, queridos, além da ferramenta missionária, existe um outro instrumento que Deus está abrindo portas, se chama projetos sociais. Como surgiu? Nós já tínhamos um comprometimento com estas ações missionárias e realizávamos periodicamente, tanto na cidade de Belém quanto fora. Por exemplo, temos um projeto de casamento comunitário que nós já chegamos quase a 4.000 casamentos
ali na região de Belém e municípios vizinhos. E dentro desse aspecto, minha mãe que plantou esta semente no nosso coração. Por quê? Ela cria, e eu creio, que é um abrir de portas para alcançar pessoas de todas as classes sociais. No ano passado, minha mãe foi acometida de uma doença misteriosa, a amiloidose. Esteve 30 dias aqui no Cevisa. Depois voltou para Belém. E nós a internamos porque o quadro dela era grave. Então, somente em São Paulo, conduzida para lá, passou 2 meses, ali fazendo tratamento, é que foi diagnosticado o seu problema. Os seus rins foram eliminados pelo poder desse lixo atômico. Ela passou a fazer hemodiálise. Voltou para Belém, eu lá acompanhando passo a passo, percebemos de que a nossa guerreira estava perdendo as forças. E críamos piamente que Deus ia realizar um milagre na vida dela. E ela teve sinal claro a respeito disso. Porém, o milagre não chegava e o quadro dela piorava. Convoquei os irmãos que moram no interior do estado do Pará e do Maranhão. Meu pai também. Fizemos ali um momento de culto no leito do hospital. E neste momento, cada um teve a oportunidade de abrir o seu coração, contando a sua história, a história de amor de uma mãe por cada um dos seus filhos. Lágrimas rolaram. 2h30 de culto. Foi uma mini vigília. Ao final, chegou o momento dela. Eu percebi no decorrer dos depoimentos dos irmãos e do meu também, que enquanto todos nós chorávamos abundantemente, ela não derramava nenhuma lágrima. E o seu olhar era penetrante. Como um magistrado que conhece o que está por trás dos fatos, mas um olhar de misericórdia e de graça. Ao final, ela disse: filhos, me perdoe, porque eu não tenho mais lágrimas para derramar por vocês. Eu as derramei todas. Minha mãe veio a óbito dia 23 de abril de 2012. Conduzimos o seu corpo para o interior do estado. E ali, em meio a lágrimas e clamores, lágrimas de esperança intensa, os representantes daquela cidade se reuniram para a última homenagem. Autoridades dos 3 poderes, porque ela amou até a morte. E o seu trabalho foi nos moldes de Dorcas, Tabita. E por conta exatamente disso, Deus nos levou a implementar um projeto social em memória dela. Quero apresentar algumas fotos. Essas fotos aí são as fotos que mostram, pode ir passando, mostra um tipo de evangelismo que Deus tem nos conduzido a fazer. Eu tenho sido convidado frequentemente para palestrar, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito da polícia. Por favor, se você puder, ok. Aí está recentemente uma palestra que eu dei na região de Castanhal, com 200 policiais, do Sistema de Segurança do Estado, e ali canalizamos a mensagem ao final para a única mensagem de esperança, e esse livro foi distribuído ali com coronéis, delegados, médicos. Esse é o projeto que está sendo desenvolvido ali no interior do estado do Pará. Esses são os propósitos, os objetivos de alcance. É um projeto não somente de assistência social, mas também de promoção social. Essas são as meninas que já estamos cadastrando, cerca de 100 meninas num projeto chamado AMO, Apoio a Mulheres Adolescentes. São meninas que estão num processo crônico de exclusão familiar, social, laboral,
educacional em todos os níveis. Uma das meninas últimas que foi, e aí naturalmente não está nessas fotos, que foi cadastrada no projeto, ela foi vítima recentemente de um crime hediondo, de estupro por vários homens, ela apenas com 12 anos de idade, e essa menina, ela em função desse estupro, está gestante e já foi então incluída nesse projeto. Esta é a minha família. Vanderlei, minha esposa, pode voltar, Maiara, essa que vos apresentei, e Mateus. Foi a família que Deus me concedeu. E Deus tem me feito feliz. Mas é um fogo que arde no meu coração, de alcançar o maior número de pessoas possível, dos meus colegas, da minha gente, do meu povo, da sociedade. Eu estava na audiência, depois de realização dessa audiência, um advogado me procurou, disse: doutor, eu tenho ao longo da minha vida procurado a porta estreita e até então não encontrei. Eu ouvi falar da ação e missão que o Senhor executa em várias dimensões, em vários níveis, das suas atividades jurídicas e sociais. E me veio a curiosidade e a vontade de conhecê-lo. Nós conversamos longamente, eu convidei para participar de um grupo de estudos da Bíblia, e este homem, com toda a sua família, foi alcançado pelo poder do Evangelho. E hoje, ele também não tem vergonha deste Evangelho. Queridos, por que tê-lo? Trabalhando no sistema penitenciário, vendo que a máxima proclamada pelo direito criminal ou direito penitenciário de ressocialização não passa de hipocrisia, de um discurso vazio, que não tem eficácia. E foi com estas palavras que numa palestra ali para os delegados de polícia, corregedores do sistema de segurança pública do estado do Pará, que eu disse: deixemos de ser agentes de hipocrisia ou de discurso vazio, pois essa justiça que nós proclamamos, acreditando na mitologia, naquela quimera, naquele sonho inatingível, essa justiça, na sua essência, é o próprio Senhor, é Jesus Cristo, Ele que é a justiça nossa. E essa justiça que faz a diferença, essa justiça que salva, que ressocializa, que transforma, seja aquele indivíduo que passou dos limites, aquele indivíduo que está excluído por tudo e por todos. E quando Deus restaura, e quando Deus transforma, o poder de radiação desta influência é realmente extraordinário. Aquele homem que vos falei, chamado Genivaldo, e ele que matou o seu próprio cunhado, quando ele recebeu a sua liberdade condicional, Deus lhe concedeu o milagre de restaurar a sua família, a sua esposa, que teve um ente da família ceifado de forma tão trágica e hedionda. E hoje este homem tem evangelizado, inclusive, a família da vítima que ele ceifou, porque quem estava por trás de tudo isso é aquele que homicida. Esse chamado que eu tenho recebido diariamente para fazer a diferença nos projetos sociais. A igreja que estamos construindo tem como objetivo abrir 7 dias na semana, com médicos, psicólogos, assistentes sociais, com profissionais liberais, que hoje estão de braços cruzados, esquentando o banco da igreja, e que pode realizar um grande trabalho para se envolver, fazer a diferença,
atendendo os filhos e filhas de Deus, que estão lá neste mundo cão, excluído de tudo e de todos, para que eles possam conhecer o amor, como foi cantado aqui, como foi decantado através da mensagem daquele pequenino pastor, que apresentou aqui para todos nós. Esse é o desafio que se estabelece, através dessa vigília, neste momento. E parabéns, pastor Edson Romero, pastor Ranieri, e todos aqueles que fazem parte deste grupo, que suscitou este momento, para nos tirar do marasmo, sair da mesmice, para nós irmos ao encontro daqueles que estão gritando por esperança. Que Deus abençoe, amém.